coluna que havia, que era abordar a história do Futebol Clube do Porto em termos estatísticos e também a história do clube em termos de factos e não cronológica, para a história cronológica já tínhamos um bloco de qualidade, que era o Viva ao Porto Cará, que tem realmente a história muito bem feita e, portanto, foi uma abordagem diferente. E, como sempre, gosto de fazer as coisas com colaborações e aqui eu queria agradecer a colaboração essencialmente de duas pessoas. Uma é o Rogério Almeida, que julgo que não está aqui, e o Paulo Jorge Oliveira, que está ali presente e que me tem ajudado a desenvolver, a descobrir, porque há muita coisa que está errada e nós vamos já falar disso na história do clube. Simultaneamente, sou também o autor dos Filhos do Dragão TV, que é uma página no YouTube onde nós pretendemos ter e fazer a reposição de todos os vídeos que há disponíveis do clube. E aqui eu tenho muita coisa e também tenho colaborado ali com o Pedro Cardona, que está aqui presente e que também tem reposto aquilo que me falta a mim, e a nossa ideia é contar a história toda do clube em imagens. Está dividido por épocas e para divulgar tudo isto, uma página no Facebook também é os Filhos do Dragão. E queria-vos dizer, porque tudo tem uma história, como é que eu chego aqui, como é que eu sou portista. Venho de uma família de portistas desde as origens. O primeiro deles, Camilo Muniz, é o meu bisavô. Ganhou 4 taças Monteiro da Costa, campeonatos regionais pelo Porto. Está desde a origem, desde a fundação do Futebol Clube do Porto. O outro, meu bisavô, Isidoro Santos, está na primeira conquista do Porto, a primeira taça que entra oficialmente na sede do Porto, que é a Taça União do Norte, que era uma taça disputada de terceiras categorias, na altura, e que foi a primeira a entrar, embora a Taça Monteiro da Costa se tentasse a disputar antes. A verdade é que só ao fim da terceira consecutiva, da quinta alternada, é que entrava é que o clube ficava com ela. Portanto, aquela acabou por ser a primeira, e depois o António Santos, toda a gente conhece, 3 vezes campeão nacional, uma série de títulos regionais, campeão de Portugal. Portanto, tem origens todas elas portistas. E para mim, é um imenso orgulho, por exemplo, ver aqui um dos primeiros jogos da história do clube, que está no Vitalis Parque, na Constituição, onde vemos ali do lado esquerdo no bisavô Camilo Muniz. E aqui, agora que estamos a comemorar as bodas de diamante sobre a conquista do primeiro campeonato nacional pelo Porto, o último jogo do campeonato, o meu avô a marcar um dos 2 golos no empate de 3 golos com o Benfica e que deu o título de campeão nacional ao Porto. Portanto, muita história desde os primórdios. E aqui o meu outro bisavô, esta é uma história curiosa. O meu outro bisavô não jogava na equipa principal, o Porto chegou a ter 9 equipas a jogar simultaneamente em diversas categorias. O meu bisavô essencialmente jogava nas terceiras categorias e o Porto inicialmente fez uma coisa que muita gente desconhece. Tinha uma equipa chamada Onze Branco, que era esta equipa. Que era uma equipa que, quando não estavam a disputar jogos, reuniam os jogadores de várias categorias do clube e iam pela província disputar jogos com as equipas de província para divulgar o futebol. E isto é uma história que é pouco falada, mas que realmente é interessante, que é o Onze Branco, da qual o meu bisavô fazia parte. E também tenho orgulho, porque também esteve presente esta fotografia está no museu, não esta é minha, mas uma igual a esta, que na entrega da primeira bandeira do clube. A primeira bandeira do clube foi feita em 1926, porque antes não havia sequer a ideia de ter bandeiras nos clubes, e a primeira bandeira do clube, a cerimónia de entrega foi em 1926. E, portanto, com tudo isto, eu fui pelas mãos do meu avô e ao colo e pelos braços do meu avô que eu entrei nesta família portista de que muito me orgulho. Esta é um bocadinho a minha história. E, logicamente, o clube também tem uma história, e uma história que tem que ser preservada e ser contada, porque, quer dizer, nós não chegamos aqui a todos estes títulos sem ter... Podes passar? E que todos nos recordamos com orgulho, já todos o vivemos.
seja, são coisas que estão na memória de nós todos, mas que têm uma história por trás, quer dizer, isto não aconteceu por acaso, e este quadro que nós temos de 74 títulos conquistados, quer nacionais, quer internacionais, não aconteceu por acaso, nem caiu do céu. E é essa história que nós no ano passado, e o clube se propôs a contar a todos nós sócios com a abertura do museu que todos desejávamos e estávamos ansiosos por ver. Era um museu, se calhar eu passo por esse lado, não é melhor. É um museu fantástico, não sei se já todos lá foram, mas é um sítio que vale a pena. É um sítio que vale a pena nós todos irmos visitar, porque é um orgulho imenso. Este museu tem muita cor, muito som, muita luz, muita dinâmica, muita atividade. Todos nós nos sentimos bem lá, mas é verdade que em algumas coisas têm lacunas. E também queria fazer aqui destaque às pessoas que trabalharam, que pertencem a uma empresa e que esteve associada ao clube para a construção do museu, que era a MUSE, e essencialmente a Célia, o Pedro e a Mariana, com quem eu colaborei de perto, e que tinham uma noção. A missão deles, e era uma missão interessante, porque nós falávamos muitas vezes, era o que eles diziam: o que nós não arranjarmos para aqui em termos físicos vai ser colocado aqui em termos interativos, porque tudo se resolve hoje em dia com as tecnologias. E a nossa missão é tornar a interatividade o menor possível, para termos objetos, para termos coisas. Pronto, como eles sabiam, e estava previsto, quando o museu fosse inaugurado, eles saíam, o contrato deles era assim, ainda houve esperança que continuasse, porque a abertura do museu é para nós, eu julgo que é isso, é o momento zero, ou seja, a partir daí é que nós vamos começar a construir o museu. O clube não entendeu assim, e portanto neste momento estão outro tipo de pessoas à frente, muito mais viradas para o marketing, para a imagem, que provavelmente é aquilo que nós não deveríamos ter, mas é o que temos. E tem algumas lacunas, como é óbvio, e algumas coisas que podiam ser retificadas. Eu vou salientar aqui 4 tópicos. Uma é o arquivo e o rigor histórico. A outra situação é o destaque dado às modalidades, a associação de inimigos, que nós vamos já ver do que é que nós estamos a falar, e a imprensa, quer a escrita, quer a falada, quer a audiovisual. O arquivo histórico. O clube tem muita coisa. Não tem tudo, mas tem mesmo muita coisa em termos de arquivo histórico. Não está disponível para consulta, com uma pena, desde alguns dos jogadores, à coleção de jornais de estudos do Porto, de coisas únicas. Por acaso ainda ontem estive a falar, e até por causa disto, com a pessoa que agora está responsável por esta área, que é o Pedro Malaquias, e ele disse-me que estavam a inventariar tudo e que pretendiam abrir um espaço para consulta, para nós todos, do desporto em geral, não só os esportistas, poderem consultar tipo uma mini biblioteca. Esperemos que assim seja. O rigor histórico é uma das maiores lacunas que eu detectei logo inicialmente no museu. Os interativos são cheios de erros, as próprias designações das coisas têm muitos de erros, e esta aqui é, até porque foi muito publicitada, um dos maiores erros, embora haja muitos, há dezenas ou centenas de erros, que é o 11 que mais jogos fez pelo Futebol Clube do Porto na história e que não corresponde minimamente à verdade. Diferença de jogos, em alguns casos até diferença de jogadores, não é minimamente rigoroso, e quando estamos a falar de uma coisa do clube, eu considero grave as coisas não terem o rigor que se pretende. Outra coisa é o órgão oficial do clube, que é a revista Dragões, que tem erros em todas as edições. Esta é da penúltima edição, onde fala no campeão ibérico, fala no Cesaro como tendo sido o treinador que mais jogos fez, que mais golos marcou. Tudo isso está certo. Quando depois vai transferir aquilo para números, está tudo errado. Ontem comprei a Dragões deste mês, na legenda o meu bisavô, em vez de estar como Camilo Muniz, está como Camilo Moraes. E estamos a falar do órgão do clube, e estes erros, e nós vemos nas publicações do clube, quer números trocados, fotos trocadas, e cada vez saem mais publicações sobre o clube, e o que é que se vê? Os autores fazem tudo com muita facilidade, vão consultar outros livros, fazem novas edições e são erros em cima de erros. Porque depois é tudo tipo copy-paste e os erros são uns feitos em cima dos outros,
E na imprensa generalista nós podemos admitir, não tem a ver connosco. Agora, na nossa própria comunicação, haver erros que se vão tornar verdades, de tanto serem repetidos, isso acaba por ser grave. Paulo, desculpa interromper-te. O Luís César não está ligado a isto? Não, o Luís César já está fora do clube. É esse tipo de coisa. Neste momento, quem faz este tipo de coisa é o Ricardo Queiroz. Foi a única pessoa que ficou, que estava a trabalhar com a MUS e que ficou ligada ao museu e que faz este tipo de artigos. Outra questão que eu acho que tem que ser claramente revista em termos de museu é o destaque às modalidades. Eu contei aqui, temos cerca de 25 modalidades que tivemos ao longo da história, todas elas têm história, nós chegamos lá e vemos um corredor de modalidades. Com tantos títulos conquistados, com tanta coisa, com tanta história, chegamos ali e temos um corredor, uma vitrine do lado direito, do lado esquerdo de modalidades. Não pode ser, por muito que o futebol seja o motor, não é só futebol, e ter só ali um corredor de modalidades é inacreditável. E depois, temos, e para quem for ao museu fica maravilhado, aquilo está muito bem feito, nós entramos num corredor, é tudo escuro, é a altura da ditadura, da opressão, tudo isso. E ouvimos o som e fala-se no calabote, e a gente ouve o calabote por muitas vezes, e depois, nós próprios, quando andamos aí pela internet e começamos a falar, começam os nossos adversários a dizer: é a história do calabote, lá vem vocês com o calabote, vocês só têm o calabote. E parece que nós assentamos toda a nossa discordância e tudo aquilo que nos revolta, que nos revoltou ao longo da história no calabote. E isso é um erro enorme que nós cometemos, porque o calabote foi a ponta do iceberg. O calabote foi quase o final. E eu fui buscar só alguns casos. Estamos a falar em 1913, estamos a falar na inauguração do Campo da Constituição, onde há um torneio. Eu aqui vou tentar ser rápido nestes casos, abordar estes casos. O que é que aconteceu? Final entre o Vigo e o Benfica, e vejam só esta parte. É preciso, no fundo, que os senhores de Lisboa, que aqui venham assistir aos desafios, se compenetrem que fora de casa têm de ser delicados. Não se admite que façam dos jogadores e Sportman do Porto a ideia que fariam de qualquer ignorante pavoico que nunca tivessem visto o mundo e a quem continuamente assustassem com a frase: se fosse em Lisboa. Esta frase aplicada a propósito de tudo fez dizer um espectador português: que diabo, os senhores em Lisboa parece que comem gente. É, de facto, se fosse em Lisboa, não a perceber, não teria ficado um único jogador espanhol. 1913. Ganhar ao Benfica e sofrer em silêncio. O Porto demorou uma década a ganhar um jogo ao Benfica, com jogos regulares, jogos particulares. Uma década. No momento em que ganha, o que é que acontece? Os jornais não noticiam o resultado. Os jornais ignoram o facto, os jornais não falam disso, o que leva, na altura, à revolta do capitão-geral, que na altura assim se chamava o capitão de equipa, era o capitão-geral que tinha muito mais responsabilidades que hoje em dia, fazer uma comunicação na imprensa, que era o Alexandre Cal, e onde diz que, além das coisas serem trepadas em termos de jornais, e depois foram dizer que era uma equipa do Porto que jogou contra o Benfica. Porque na altura, e isso tinha um significado grande, porque na altura, muitas vezes, havia jogadores do Porto Cricket, os britânicos, que reforçavam as equipas. E aqui não tinha sido caro. Tinha sido apenas jogadores de futebol do Porto. E, portanto, foi tentar minorar esse resultado. Para além de um jogo anterior, aqui neste torneio também houve outra situação, mas depois podemos falar fora disto. E a seleção? Estamos na seleção e nós próprios, todos esportistas, temos alguma relutância com a seleção, falamos no Quaresma, falamos em tudo isso. Meus amigos, 1921, seleção, vejam o que é que se escrevia no jornal. Revista, isto foi publicado no jornal Sporting, chamado Sporting, mas que era aqui do Porto. É em nome daqueles que trabalham em prol de uma causa que pretendemos saber, que levou a Associação de Futebol de Lisboa a deixar entre nós, não todos os melhores jogadores que possuímos, e levar em substituição elementos escolhidos ao acaso,
que a sua competência, a sua forma científica fossem postos à prova no decorrer da época. Ou seja, escolhas por interesses. 1921. Curiosamente, o único jogador do Porto que estava presente, que tinha vindo do Benfica para o Porto, portanto era de Lisboa, e em que os irmãos estavam na seleção, tinha 2 irmãos, é o Artur Augusto, é convocado, é o autor do golo. A imprensa não dá o primeiro golo de seleção, marcado por um jogador do Porto, a imprensa passa ao lado disso. Aqui, Campeonato de Portugal, estamos a falar da época 25-26, Campeonato de Portugal. O que é que acontece aqui? O Marítimo é das ilhas, portanto não se fazia viagens como se faz hoje, veio disputar o Campeonato de Portugal a Portugal. Portugal não, Lisboa, ao continente. Então, ficou sediado em Lisboa, o Porto teve que jogar as meias finais, com o Marítimo, perdeu 7-1 em Lisboa, e a indignação, porque na altura era desporto mesmo, porque é pela hostilidade do público em relação a 2 equipas que não eram da região. Ou seja, uma era da Ilha da Madeira, outra era do norte do país, e o Porto estava como representante do norte, e o público completamente hostil à equipa do norte. Portanto, já aí, anos 20, havia esse tipo de faccionismo. Campeonato de Portugal 29-30, o que é que acontece? O Porto vai jogar com o Belenenses a Lisboa, empata a 2-2, toda a imprensa assume que os 2 golos são irregulares do Belenenses, desempata aqui, o jogo corre mal, empata 3-3, vamos fazer o jogo de desempate o ano de Santarém, que fica mais ou menos a meio do país, Santarém, e mais uma vez, golo de um empate em cima dos 90 minutos, irregular, prolongamento e o Porto eliminado. Mais um título que se perde. Aqui, Campeonato de Portugal, final de 30-31, perdemos 3-0 com o Benfica, publicado na imprensa, Norman Hall, toda a gente já ouviu falar, um dos jogadores mais conhecidos do Porto, mais épocas esteve no Porto, era o melhor jogador do clube, então o capitão do Benfica manda um jogador do Benfica inutilizá-lo para ganharem o jogo. E isto é dito pelo jogador do Benfica na imprensa, porque entretanto tem problemas internos e vão contar para os jornais o que o capitão mandou fazer. E na altura, não se esqueçam que não havia substituições. Portanto, um jogador utilizado logo no início era menos um. E perdemos mais um título. 8-0 ao Benfica. Isto também parece coisas de agora. 8-0 ao Benfica. O que é que acontece? Pancadaria, jogadores expulsos, têm que entrar a polícia porque os jogadores do Benfica recusam-se a sair do campo. Faz lembrar cenas de Jorge Jesus e coisas do género, de agora. Estamos a falar há quase 100 anos atrás. Aqui, 1939, meu avô contava-me esta história, sempre que falávamos, e que contava, era a história que mais imaginou no futebol. Porto ganha aqui 6-1 ao Benfica para a Taça de Portugal, a primeira edição da Taça de Portugal, ganha 6-1 aqui e vai a Lisboa. Em 10 minutos, sofre 4 golos. E os jogadores abandonam o campo quando o resultado está em 6-0. O presidente desce da bancada e manda toda a gente sair do campo. Porquê? Eu vou contar isto, que foi um jogo que nunca teve que valer tudo. Era bolas fora, os jogadores do Benfica pegavam, lançavam. O guarda-redes jogava na bola, era um encontrão para dentro da baliza, era gol, valia tudo. Era impossível jogar. O árbitro nem apitava. E, portanto, o presidente desceu e disse: vamos embora, quando chegou 6-0. Claro que o presidente, depois a história continua, foi suspenso, o meu avô que está ali levou 30 jogos, o Reboreiro também não sei o quê, mais um título que se perdeu. Não havia televisões, não havia nada, e havia a imprensa de Lisboa. Aqui estamos a falar do campeonato de 39-40. O que é que acontece? Um jogo com o Académico do Porto, para o campeonato regional, acaba aos 43 minutos, quando o Porto está com 5 jogadores. Na altura não havia a lei de agora dos 7 jogadores, acaba. O jogo é suspenso, é repetido, Porto ganha 1-0. Porto ganha o campeonato regional, a Federação decide que era válido o primeiro jogo que tinha ficado empatado, que se jogou 43 minutos, e decide então que
o Porto perde esse jogo. Ao perder esse jogo, o Porto fica em terceiro e fica fora do Campeonato Nacional. Na altura, o Campeonato Regional disputava-se para apuramento dos clubes de cada região que ia disputar o Campeonato Nacional. E a Federação diz que o Porto é válido o jogo, teve 43 minutos, o Porto fica em terceiro e fica fora do Campeonato Nacional quando era o campeão nacional, em título. E, há os registros também disso, tinha sido o clube no ano anterior, em termos de receitas, que mais receitas tinha feito nos jogos em casa. E, obviamente, mais dinheiro dava à Federação. Então a Federação acabou por alargar o campeonato para o Porto ter acesso ao campeonato. Porquê? Não porque eram nossos amigos, mas porque lhes interessava as receitas que o clube gerava para a Federação. Acabamos por ser campeões nacionais. E campeões nacionais. Aqui estamos a falar de Petraca, um jogador que vem de fora, chega ao Porto, anos 40, portanto finais da década de 30, 40, e reparem o que ele dizia na imprensa. Estamos a falar de uma pessoa estrangeira. É terrível o que se passou em Coimbra. Já joguei vários anos em França, já joguei em Itália e já joguei na Suíça. Até já joguei contra a equipa da artilharia da montanha. E nunca vi tanta violência como contra os jogadores de futebol do Porto. Ou seja, quando a gente agora fala, estamos a falar anos 40, isto já acontecia. Eliminar a Taça de Portugal, esta história é engraçadíssima. O Porto empata o primeiro jogo em Lisboa com o Sporting. Jogo aqui, se não me engano, lá ficou 0-0. Jogo aqui, grande esperança, que vamos eliminar o Sporting. O árbitro rouba descaradamente. E o tal árbitro que arbitra aqui o jogo, na final, que é um Sporting Olhanense, é o fiscal único. O Sporting rouba o Olhanense o jogo todo. O Sporting ganha. E repassa a conduta do Sr. Andrade Pinto, que era o árbitro, a abraçar os jogadores de Sporting na final da Taça de Portugal. Vê-se assim que no subconsciente referido ao árbitro existe um sentimento incontornável de admiração pelo Sporting. Portanto, ele tinha fatalmente retocado o quarto, esforçou-se no Porto Sporting e deu-lhe incluir de forma diferente no final. Ou seja, as coisas eram feitas mais às claras do que são agora. A comunicação social não era tão forte, mas elas aconteciam. Aqui, os engenheiros, 54, perdemos um título, muito às custas deste jogo com o Sporting, perdemos 2-1, onde o Barrigana sofremos mais um golo com a soco, metido a soco. Quem era o árbitro? Inocêncio Calabote. O Inocêncio Calabote não aparece em 59, então que espera. Aqui, 57, voltamos a perder aqui o bicampeonato. Também com o Sporting, o que é que acontece? Lá está ele, Inocêncio Calabote. Ali, mais uma vez, perdemos por gols irregulares, lá se foi o bicampeonato. Depois também perdemos por culpa própria. Novamente aqui, na Luz, também isto me faz lembrar alguma coisa que aconteceu em 2010. O Teixeira é expulso, aquele que depois foi mais tarde treinador, não se percebe porquê, é castigado. No final, a Federação dá a razão ao Porto, afinal ele foi mal expulso, como sempre se disse, mas entretanto o campeonato já tinha ido. Faz-me lembrar alguma coisa dos túneis recentes. Portanto, a história repete-se. E portanto, quando nós chegamos ao museu e vemos a história do Calabote, eu o Calabote não vou falar, porque o Calabote, a história do Calabote todos conhecemos, não vale a pena falar nela. Mas é para vos fazer ver, quem quiser pegar em coisas da história, nós temos muito onde pegar e ninguém nos pode acusar de lá vem vocês com a história do Calabote. A história do Calabote, aparentemente, é o fim. E portanto, ganhar contra o regime, temos isto no museu, ganhar contra o regime não é o Calabote. O regime era tudo, era a imprensa, os Calabotes eram muitos. Paulo, e como é que estas coisas todas que tu aqui apanhaste, isto se calhar não é tudo, como é que isto podia ser mostrado no museu, na tua opinião? Através da interatividade que eles tanto têm e documentos, eles têm estes documentos. Isto são coisas que eu retirei de coisas publicadas. Mas isto, portanto, na tal componente multimídia que tu dizes que é fraca. Fraca. Que não é espetacular. É espetacular. O conteúdo é espetacular. Só. E portanto, 25 de Abril chegou, acho, esta imagem fabulosa com o Pedroto, que conquistou o título ali com os cravos na mão, mas
Quer dizer, chegou mas não foi assim tipo 25 de Abril na política, 25 de Abril no clube e no futebol. Não, as coisas não foram propriamente assim. E o Pedroto, quando chegou ao Porto, o que se pode chamar um bocado de manifesto do Pedroto, quando chegou ao Porto, o que é que ele diz? Reparem o que ele diz, chegou à altura de estarmos de sobreaviso e verificar a infelicidade dos árbitros, já ultrapassou os limites e que eventualmente vamos ter de adaptar medidas de autodefesa, mas que possam definitivamente acabar com o gozo e que vamos estar sujeitos por aqueles que, não sendo do Porto, gostam semana a semana, com as grandes penalidades que nos são sonegadas, os gols irregulares que nos são marcados. Trata-se realmente de um gozo até humilhante e em defesa da dignidade não poderemos deixar que continue. Melhores palavras não poderia exprimir, até porque não nos podemos esquecer que, sensivelmente uma década antes, já Custódio Pinto, capitão do Porto, dizia sistematicamente: os árbitros são muitas vezes o Eusébio dos Jogos. É verdade? Mas, ou seja, o Pedroto veio, juntamente com o Pinto da Costa, com toda a história que nós conhecemos, as coisas mudaram, efetivamente. Mas também temos que ter a noção que não mudaram assim tanto. E aqui eu poderia continuar aqui, mas poderia a falar de casos. Década de 70, a famosa história do chinês. Toda a gente conhece. Década de 80, a Santa Aliança. 2 títulos perdidos, toda a gente conhece. Década de 90, apesar de agressões, insultos, fomos campeões. E podíamos continuar. Estes não vou falar, são casos mais recentes. A imprensa, também temos no museu uma zona de imprensa. Mas a zona de imprensa, o que nós temos na zona de imprensa do museu é os momentos de glória do clube, fazem parte, mas há o outro lado da imprensa, que é aquela com que nós sofremos todos os dias. 2 casos recentes. Dia da final da Liga Europa, a bola atrás na capa, o Eusébio com 2 taças dos campeões e a dizer: tragam a terceira. E eu li isto e pensei assim: ok, a Liga Europa como a taça dos campeões europeus. Então eles vão trazer a terceira taça dos campeões europeus. E depois pensei: o Eusébio ganhou 2. Também não é verdade. O Eusébio só ganhou uma taça dos campeões europeus. Muito que a gente fala, e o Eusébio, a primeira taça dos campeões europeus, e o Eusébio não está lá. E depois vemos aqui também outro jornal simpático, o Correio da Manhã, que normalmente é simpático para nós, veio a final da Taça de Portugal e a subtileza. O gol do Porto no 0 do Jackson empurra Dragão. E a fotografia dá a sensação, o gol em falta e o empurra está sublinhado a amarelo. São as pequenas nuances. Mas isto, e quando nós vemos isto na comunicação social de agora, isto não é de agora. Isto, eu encontrei centenas de casos na imprensa anos 40, anos 50 sobre isto. Só vos trago um. Revista Estado, anos 40. Vejam esta legenda. Cardoso despachou a bola e Falcão, embalado, choca com o pé do adversário. Falcão saiu depois. Cardoso despachou a bola e Falcão, embalado, choca com o pé do adversário. É curiosa a interpretação da fotografia, não é? Não será que foi o jogador de Sporting que fez bem isto sobre o jogador do Porto? Mas isto, eu podia ter centenas destes casos. Portanto, ontem como hoje as coisas estão iguais. E é isso que nós temos que perceber, é que isto faz parte do nosso ADN. Nós estamos habituados a conviver com os roubos, como o Pedro dizia, os roubos de igreja que continuam. Estamos habituados a conviver com a imprensa hostil contra nós. E temos também cada vez mais que conviver com a imprensa na televisão e com os defensores, cada um à sua medida do clube, que estão lá para defender o clube. Nós sabemos que estão. E eles fazem o que podem. Ou seja, o que é que eu quero dizer com eles fazem o que podem? Eles podem, mas podem, desde que não falam em determinadas coisas que sejam demasiado desagradáveis. Podem até um certo ponto. Se fizerem como faz o Bernardino Barros, quando chegou à RTP e foi falar que as escutas do apito do lado tanto se queria falar, falava nelas. Quando se falasse também das escutas para baixo do Leiria, que provavelmente era o fenómeno do Torão Barrija que não deixava as escutas passarem,
Onde é que ele está agora? Está no Porto Canal, porque passou a ser uma pessoa incómoda para os canais abertos. E, portanto, os outros que nós temos, eles falam, mas têm a noção que se forem demasiado incómodos, arrumam com eles também. E qualquer um de nós gosta de protagonismo, eles gostam de protagonismo, portanto, defendem até onde podem. Do Porto Canal e hoje à tarde aqui connosco. Está certo? E que é uma pessoa que eu admiro por isso mesmo, ou seja, ao dizer o que pensa, ao defender as suas ideias e ao defender realmente o clube, é encostado. E os outros, todos, se fizessem o mesmo, acontecíamos o mesmo. Como o Rui Moreira, que saiu quando já Rui Moreira. O Rui Moreira saiu. Saiu com o pai deles, Saiu ele. Teve a dignidade para sair. Que saiu ele. Porque se as pessoas, Com o pé de velho, mesmo assim, bateu com a bola. se as pessoas forem incómodas, saiam. E portanto, eu gosto muito de estar espinho, eu gosto muito. E depois temos a parte do clube que não apoia, nós adeptos também fazemos parte do clube como deve ser. Eu adoro estar aqui, eu posso vos dizer que eu passava aqui os 3 meses de férias sempre. O Espinho era o meu segundo clube, mas o nosso lugar não era aqui. O nosso lugar era ali. E isso aí. E depois temos a outra questão que também temos que ter atenção. Eu vou estar lá, na despedida do Deco. Muita gente deve estar, vai ser uma festa bonita. Mas eu pergunto, o Deco merece a festa? Merece. E os outros todos que nós podíamos falar? Porquê? Talvez porque este tipo de despedida vai dar dinheiro ao clube. Barcelona, Porto, talvez seja isso. Mas nós não podemos olhar só para isso. E era uma infinidade a lista de jogadores que podíamos falar. Tinha um lugar. E, portanto, também nós não queremos voltar à fase da chuteira, de travessa, do amor à camisola, do tempo. Isso também está no museu. E eu trouxe aqui uma cópia, que este livro original está no Museu também das Contas do Clube de 1912-13, onde os jogadores pagavam quando isto dava prejuízo. Ou seja, o jogo deu 900 reais a despesa, e o lucro foram 640 e tal, que os jogadores, incluindo o bisavô, pagaram para o saldo dar zero. Isso nós não vamos voltar, mas temos que ter em atenção a história. Eu vou só passar aqui atrás novamente esta fotografia, porque foi esta fotografia de origem, depois se fala do monograma do Porto. Eu tenho várias fotografias originais, esta é uma delas, onde se vê claramente o monograma. Hoje apresenta-se como sendo branco e azul. Na minha opinião, ele era preto e branco. Até pela diferença, tendo em conta que as camisolas eram azuis. Mas o clube, isto depois eu percebi, na altura que falava com os do museu, há muitas discussões, vamos ver se assumimos ou se não assumimos. Porque pode ter interesse ou não ter interesse assumir. Isto assumiram, por exemplo, a data de fundação não assumiram, e ela é mais atrás, de 1853, e há documentos no Porto sobre isso. Estou a andar, desculpe. Então qual é? É pelo menos 6 meses antes do que a data que nós comemoramos. E há coisas sobre isso, escritas. Só que não interessava assumir isso, porque não assumir isso numa altura que estavam a comemorar os 120 anos. Era complicado assumir que afinal tinha passado pelo menos há 6 meses. E a questão era essa. E agora, mesmo só para finalizar, pensou para estar pronto, outra fotografia que está no museu original, onde vemos Nicolau de Almeida. Esta fotografia teve lá muito tempo posta e na dúvida se ia para o museu. Porque esta fotografia não vai ao Clube do Porto. O Velho Clube do Porto foi fundado em 1893, tal como o Futebol Clube do Porto. Eu tenho a minha opinião sobre o caso, até porque eu tenho os cartões de sócio do bisavô, que era o sócio número 2 do Porto, e que era sócio do Velho Clube do Porto, tenho lá os cartões originais. A minha opinião é que, na altura, havia essas coisas assim: Velho Clube do Porto, Velho de andar de bicicleta, Futebol Clube do Porto, porque jogavam futebol. Mas Velho Clube do Porto e Futebol Clube do Porto, se nós formos os dois fundadores, é tudo a mesma coisa. E isso é complicado assumir. Porque na altura era assim: se joga futebol, são o Futebol Clube do Porto, se os outros andam de bicicleta, são o Velho Clube do Porto. E provavelmente era assim. E se nós formos investigar bem, é capaz de estar por aí a verdade. E depois temos a questão, a polémica questão da fundação. Em 1956, na história do clube, já Rodrigues Teles falava na fundação em 1893. E a pergunta que eu vou deixar no ar é esta: se falava nessa altura que já existia e está publicado
Em 1954, 56 havia gente viva de 1906. Era muito fácil descobrir a verdade. Com depoimentos, era fácil de chegar às pessoas. E, portanto, vai-se nos anos 80 dizer que a fundação foi em 1893, pois somos gozados, temos os seus mais antigos. Se calhar, se tivéssemos feito isto quando devia ter sido feito e ver testemunhas vivas, era fácil termos conclusões. Assim fica mais complicado. E, portanto, só deixarmos aqui com duas frases do Pedro. O Porto cada vez mais aparece como uma potência do nosso futebol capaz de conseguir a hegemonia e, claro, pelo qualifica o Sporting. Mas principalmente esta frase. Passamos de pombinhos provincianos a falcões moralizados. É esta parte de falcões moralizados que eu gostava de chamar a atenção de todos. Porque, na realidade, nós andamos por aí, vendo os comentários, às vezes parecemos uns falcões moralizados. E estamos a dizer, deixem lá, eles ganham de 4 em 4, de 3 em 3. Para mim, nem de 40 em 40 ganharam. E nós, quando pensamos assim, parece que estamos por cima, é de 4 em 4 que eles ganham. Atenção, as coisas podem não ser assim. E temos que ter atenção que os nossos inimigos, todos nós temos discordâncias de coisas que se passam dentro do clube, mas os nossos inimigos não estão dentro do clube, estão fora do clube. E temos que nos unir todos e deixarmos de intrigas que muitas vezes se vê a nível do blogosférico, pessoas a chatearem-se. Nós estamos todos pela mesma causa, temos que estar todos pela mesma causa e temos que saber perceber que os nossos inimigos estão lá fora e deixarmos de ser falcões. Porque isso, como se viu na nossa história, isso não faz parte de nós. Ser falcões, nós somos os maiores, não somos, nós para sermos os maiores temos que lutar muito. E portanto aquilo que eu vos propunha, era que nós todos juntos, mas as pessoas que estão no clube, pudéssemos todos colaborar, porque só nós todos juntos, e todos unidos, e todos em sintonia, é que podemos continuar a ganhar e é que podemos continuar a fazer o futebol do Porto crescer. Agradeço-vos a todos e peço desculpa se me estendi um bocadinho. Isso é tudo. Isto é assim, acho que todos percebemos que podíamos estar aqui o dia inteiro, tínhamos aqui um livro aberto. Já percebi que foi um erro entre aspas, nada contra o Pedro Papa, nem perto nem de longe, mas o Paulo Bizarro merecia estar aqui uma manhã inteira, uma tarde inteira a falar e iam ficar todas as vezes a falar. Foi fantástico, muito obrigado.